No início desse curso, estudamos assuntos pertinentes à estatística descritiva, dentre eles a média como medida de tendência central e a variância juntamente com o desvio padrão como medidas de dispersão. Também vimos como essas medidas são úteis e importantes para a compreensão e descrição do comportamento de dados estatísticos, uma vez que elas condensam informações sobre esses dados. Agora, nessa aula, vamos ampliar os conceitos referentes a essas medidas, estudando a esperança matemática, ou seja, o valor esperado ou a média, a variância e o desvio padrão de uma variável aleatória discreta. Então vamos começar estudando esperança matemática, ou valor esperado ou média de uma variável aleatória discreta. Vamos começar vendo o exemplo de aplicação dessa medida estatística antes de defini-la de fato. Vamos verificar esse exemplo 1 aqui. Suponha que o experimento consiste em lançar uma moeda 2 vezes sucessivamente e observar o número de caras que ocorrem nesses 2 lançamentos. Seja x a variável aleatória como sendo uma variável que representa o número de caras nos 2 lançamentos. Qual o valor esperado do número de caras nesses 2 lançamentos? Em outras palavras, quantas caras esperamos obter com esses 2 lançamentos? Vamos raciocinar um pouco intuitivamente. Se uma moeda honesta, ou seja, que não tem um viés para nenhum dos lados, cara ou coroa, é lançada 2 vezes, você espera que ocorra geralmente uma cara e uma coroa, né? Se você lançá-la 100 vezes, você espera que em torno de 50 vezes aconteça cara, né? E na outra 50 vezes ocorra coroa. Ou seja, a esperança matemática é uma espécie de média a longo prazo. No caso desses 2 lançamentos, teremos a distribuição da variável aleatória x pela seguinte tabela. A probabilidade de x igual a 0 é 1 sobre 4, de x igual a 1, 2 sobre 4, e x igual a 2, 1 sobre 4. No total, essas probabilidades devem somar 1. Portanto, utilizando uma formulinha aqui para calcular a esperança, temos 0 vezes 1 sobre 4, mais 1 vezes 2 sobre 4, mais 2 vezes 1 sobre 4, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, a esperança de x, ou aqui o E de x, é igual a 1. Vamos ver um segundo exemplo. Na festa de São João, 1.500 bilhetes foram vendidos a R$2. 4 bilhetes serão sorteados e os prêmios são R$500, R$250, R$150 e R$75. Bom, você se anima e compra um bilhete. Qual é o valor esperado do seu ganho? Veja bem, para cada prêmio, o valor que você efetivamente poderá ganhar no final do sorteio será dado pela quantia referente ao respectivo prêmio, subtraída do valor que você pagou pelo bilhete. Assim, para calcular o valor desse ganho, devemos subtrair o preço do bilhete do valor do prêmio. Por exemplo, seu ganho para o prêmio de R$500 será R$500 menos 2, que é o valor que você pagou pelo bilhete, ou seja, R$498. Para o prêmio de R$250, o valor será R$248 que você ganhará. E assim deve acontecer com os demais valores. Porém, além da possibilidade de ganhar um desses prêmios, você poderá perder o valor ou seu bilhete, se você não ganhar nenhum prêmio. Existem 1.496 bilhetes que ficarão de fora dos 4 sorteados. Nesse caso, você tem uma probabilidade de 1.496 sobre 1.500 de ganhar. Ou seja, tem uma probabilidade de 1.496 sobre 1.500 de perder, ou seja, aproximadamente 99% de chance de perder seus R$2 se você comprou o bilhete. A distribuição de probabilidades de possíveis ganhos e perdas, ou resultados, é exatamente essa. A sua chance de ganhar R$498 é 1 sobre 1.500, 248, 1 sobre 1.500. E essa mesma probabilidade se repete para os 2 outros prêmios. E a sua chance de perder R$2, ou seja, o seu ganho ser menos 2, é 1.496 sobre 1.500, aproximadamente 99%. Então, nessa tabela temos cada possível ganho e perda, a variável aleatória x, em associação com a sua respectiva probabilidade px. O valor esperado, o EX, desse ganho ou perda, pode ser obtido por meio do seguinte procedimento algébrico. O somatório de
x vezes px de todos os x, aqui né, no caso 468, 248, vezes a sua respectiva probabilidade. Fazendo esse somatório, temos que o valor esperado é de menos R$ 1,35. Esse é o valor do seu ganho esperado. No caso aqui é a perda de um pouco mais de R$ 1. Uma vez que o resultado esperado resultou em um número negativo, a interpretação que damos a esse fato é que pode-se esperar uma perda média de R$ 1,35 para cada bilhete comprado. Bem, agora vimos alguns exemplos, então vamos estabelecer uma definição que é a seguinte: seja uma VA discreta que assome um número finito de valores, x1, x2 até xn, e sejam px1, px2 até pxn, as respectivas probabilidades associadas a cada um desses possíveis valores assumidos por x, tal que o somatório dessas probabilidades seja igual a 1. Então, define-se a esperança matemática ou valor esperado de uma VA discreta x como sendo x1 vezes px1 mais x2 vezes px2 e assim até xn vezes pxn. Somando isso tudo, temos o valor esperado da variável x. A ideia de esperança matemática de uma variável aleatória x não é que ela, a média, seja exatamente o valor que se espera que essa variável aleatória assuma quando acontece uma única realização do experimento aleatório a ela associado. Muitas vezes a esperança de x resulta em um valor que não pertence ao conjunto dos valores possíveis assumidos pela VAx. Vamos constatar isso acompanhando o exemplo 3 a ser mostrado a seguir. Consideremos o exemplo de um dado equilibrado. Consideremos também a variável aleatória x como sendo o número da face voltada para cima após um lançamento. Agora vamos calcular o valor esperado de x. Sabemos que os valores possíveis de x são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e que esses valores são equiprováveis, ou seja, têm a mesma probabilidade de acontecer. Portanto, aplicando a formulinha do valor esperado, temos que o valor esperado é 7 sobre 2. Esse exemplo ele ilustra claramente que a esperança de x não é o resultado que podemos esperar quando x for observado uma única vez. De fato, temos que e de x ser igual a 7 sobre 2 nem é um possível valor de x. Esse valor, na verdade, significa que se jogássemos os dados um grande número de vezes e depois calculássemos a média aritmética dos valores dos vários resultados, esperaríamos que essa média ficasse próxima de 7 sobre 2. E quanto maior fosse o número de vezes que o dado fosse lançado, mais a média aritmética se aproximaria de 7 sobre 2. Então, é um valor médio ao qual cada vez que eu tenho um número de lançamentos, um número maior de lançamentos, a média aritmética dos resultados desses lançamentos vão estar cada vez mais próximo desse valor da esperança. Vamos ver mais um exemplo para fixarmos bem a ideia de esperança. Exemplo 4. Considere a seguinte situação: você participa de um jogo no qual 3 moedas são lançadas e cada jogador recebe R$ 2 para cada cara que obtém nesses 3 lançamentos. Você resolve participar apenas uma vez nesse jogo. Qual o valor que você espera ganhar se para jogar uma partida você deve pagar R$ 3? Seja a variável aleatória x, o número de caras, os resultados desse experimento e o número de caras podem ser representados dessa maneira, através dessa árvorezinha aqui de probabilidades. Temos o primeiro resultado possível, são 3 caras, 2 caras, onde no primeiro lançamento tem uma cara, no segundo coroa e no terceiro cara. Uma cara, 2 caras também, uma cara e nenhuma cara, quando nos 3 lançamentos eu obtenho coroa. Então, montando a distribuição de probabilidades da variável aleatória x, temos essa tabela mais à esquerda, onde x é o número de caras e a segunda coluna, px, é a probabilidade de se obter esse valor x. Agora, seja a variável aleatória y definida como o ganho por número de caras obtidas ao lançar 3 moedas. Agora a gente está criando uma variável aleatória para mapear o nosso ganho. Aqui nessa tabela, na segunda tabela, o valor de y igual a menos 3 significa que o jogador perdeu R$ 3, que é o valor da jogada. O valor de y sendo igual a menos 1 significa que o jogador ganhou R$ 2, que deu uma cara, mas pagou R$ 3 para poder jogar.
O valor de y igual a 1 significa que o jogador ganhou R$4, ou seja, saiu 2 caras nos 3 lançamentos, mas ele teve que pagar R$3. O valor de y igual a 3 significa que o jogador ganhou R$6. Ele obteve 3 caras nos 3 lançamentos, mas como ele pagou R$3, então 6 menos 3, o saldo líquido dele é de R$3. Portanto, o valor esperado da variável aleatória y, ou seja, o valor esperado de ganho com essas jogadas, é igual a essa expressãozinha aqui, de E de x, que o resultado é 0. Então, você jogando, você espera-se que, à medida que esse experimento seja repetido várias e várias vezes, o que se espera é você não ganhar nada, nem perder nem ganhar nada com esse jogo. Como a esperança do ganho é 0, temos que esse não é um jogo tendencioso. Se o valor de EX fosse negativo, o jogo seria tendencioso para o dono do jogo. E caso fosse positivo, possuiria uma tendência para o jogador ganhar. Para a esperança de uma variável aleatória, temos as seguintes propriedades. A esperança de uma constante é a própria constante. A esperança de uma constante vezes uma variável aleatória é constante vezes a esperança de uma variável aleatória. A esperança da soma de duas variáveis aleatórias é igual a soma das esperanças dessas variáveis aleatórias separadamente. A esperança de uma variável aleatória mais uma constante, mais ou menos a constante, é a esperança dessa variável aleatória, mais ou menos a constante. A esperança do produto de duas variáveis aleatórias é a esperança da primeira variável aleatória vezes a esperança da segunda variável aleatória. Isso se essas duas variáveis forem independentes. Essas propriedades serão importantes para o que estudaremos a seguir, principalmente para quando estivermos resolvendo problemas que envolvam mais de uma variável aleatória. Variância e desvio padrão. Desvio padrão e variância são duas medidas que já vimos em aulas passadas, quando estudamos sobre estatística. A variância de uma variável aleatória, discreta x, com média esperança de x, é denotada por v de x. É definida como sendo a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Ou variância de x é igual a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, como vocês estão vendo aqui no slide. Em geral, a segunda expressão simplifica bastante os cálculos dessa medida. Desde que a variância para ser calculada considera os valores ao quadrado, isso significa que a unidade de medida dos mesmos ficará também ao quadrado. Às vezes, inclusive, fica até sem sentido, como por exemplo, se a grandeza for minutos. O que é minutos ao quadrado, né? Em termos práticos, isso não existe, porém esse impasse é resolvido quando calculamos o desvio padrão. Ele é uma medida de dispersão, como a variância também é. Ou seja, quanto mais próximo de zero o seu valor, mais concentrados os valores da VA estão em torno de sua média. Obviamente, quanto mais se afasta do zero, mais dispersos estão esses valores. O desvio padrão ele é definido como sendo o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Isto é, o desvio padrão de uma variável aleatória x é a raiz quadrada da variância de x. Agora vamos ver um exemplo para esclarecer melhor o assunto que acabamos de ver. Exemplo 1. Qual a esperança matemática e o desvio padrão de um jogo no qual se pode ganhar 25 unidades de medida com probabilidade de 0,3, 10 unidades de medidas com probabilidade de 0,2 e perder 4 unidades de medida com probabilidade de 50%. Essas unidades de medida podem ser reais, quilos, gramas, tá? Pode ser qualquer coisa. Sendo x uma variável que representa o ganho, nós temos, se x é igual a 25, a probabilidade de x é 0,3, x vezes px 7,5, x ao quadrado 625, x ao quadrado vezes px 187,50. A tabela mostra também todas essas continhas para os outros valores de x. Tendo esses valores em mãos, temos que a esperança de x é 7,5 unidades de medida. Fazendo todos os cálculos para o desvio padrão, temos que o desvio padrão de x é igual a 12,62 unidades de medida. Propriedades da variância. Corta tudo. A variância
de uma constante igual a zero, a variância de uma constante vezes uma variável aleatória x é igual a constante ao quadrado, a variância de x mais ou menos uma constante é igual a variância de x, a variância de x mais ou menos y, são duas variáveis aleatórias, igual a variância de x mais variância de y, isso se x e y são variáveis aleatórias independentes. Agora vamos ver algumas aplicações utilizando as propriedades de valor esperado e de variância de uma variável aleatória discreta. Uma empresa de fornecimento de materiais químicos atualmente possui em seu estoque 100 libras de um determinado produto, vendidos aos clientes em lotes de 5 libras. Seja x o número de lotes pedidos por um cliente selecionado aleatoriamente e suponha que x tenha função de probabilidade, calcule a esperança de x e a variância de x, e depois o número esperado de libras restantes, após o envio do pedido do próximo cliente, e a variância do número de libras restantes. Na tabela mostrada no slide, temos o valor de cada x minúsculo da variável aleatória x e a sua respectiva probabilidade. Para resolver esse exercício, o primeiro passo é calcular a esperança de x. Substituindo na formulinha aqui, temos 2,3. O segundo passo é calcular a variância de x. Fazendo a continha, obtemos 0,81. Terceiro passo, agora vamos determinar qual é a equação do número de libras restantes. A tal equação atribuímos uma variável aleatória y, como sendo o número de libras restantes. O número inicial de libras é 100. Sabendo que cada lote comprado tem 5 libras e que x simboliza o número de lotes comprados, então temos que y é igual a 100 menos 5 vezes x. Dessa forma, o número esperado de libras é exatamente a esperança de y, que é igual à esperança de 100 menos 5x. Pela propriedade que estudamos, essa esperança fica igual a 100 menos 5 vezes a esperança de x. Logo, a esperança de y é igual a 88,5. Agora precisamos calcular a variância de y, Vy. Vy é igual a variância de 100 menos 5x. Também pelas propriedades dadas, temos que essa variância vai ser igual a 5 ao quadrado vezes variância de x, que é igual a 20,25.